Nossa conversa de hoje é para falar de um fungicida que não é tão usado no Brasil, o fluazinam. Não considero ele muito usado no Brasil, embora quando a gente vai para a região de soja, essa região de altitude, dificilmente alguém não tenha trabalhado com fluazinam. Ou seja, já estou falando para vocês que há diferença no conhecimento de quem já trabalhou com fluazinam, a diferença em relação se o cara está numa região de altitude ou está numa região mais baixa. Eu já vou explicar para você o porquê dessa nossa analogia, mas antes disso, mais uma vez informo você que está acompanhando esse vídeo, que esse vídeo tem mais um risco embutido de você estar assistindo. Além do risco do conhecimento, de adquirir conhecimento, você pode sim, através desse conhecimento, acabar aumentando a sua rentabilidade, seja num uso mais assertivo, mais racional, você que é produtor rural e começa a ter uma noção maior sobre as moléculas, sobre os produtos comerciais, ou seja, para você que é um agrônomo de campo, que nem eu, que é um recomendante. Enfim, vamos ao que importa. Gurizada, olha só, o fluazinam, nesse caso daqui, o fluazinam 500 da Nortox, ou se eu pegar outros, tem o Signal no mercado, é também concentração 500. Ou se eu pegar o Aprove, o Aprove já muda. O Aprove ele é 375 de concentração e ele tem um pouco na mistura dele ali de tiofanato metílico. Mas enfim, fluazinam tem efeito para quê? Principalmente para mofo branco. Ele é muito usado no Brasil, nossa, eu acho talvez há 15 anos mais, eu não sei exatamente a data de uso, mas eu lembro de ler trabalhos ali 2007, 2008, 2006, e o pessoal já tem bastante comparativo no uso de mofo branco. Se eu abrir a bula do fluazinam 500 da Nortox, olha aqui, tem registro para algodão, para quê? Para mofo branco. Quando eu vou para amendoim, para mofo branco. Quando eu vou para batata, tem registro para mofo branco, tem registro para risoctônia, para pinta preta, que é uma alternária, uma mancha na batata, igualzinho uma mancha que dá no... igualzinho, inclusive a espécie, o fungo que causa é a alternária. A alternária solane é a mesma alternária que vai dar mancha no tomateiro. Tu talvez tenha um tomateiro no fundo de casa, se nunca trabalhou com tomate envarado, ou se nunca trabalhou com grandes áreas de tomate, você vê um salpicado nas manchas, no teu tomateiro, uma mancha que forma um anel concêntrico, provavelmente é uma alternária. Mas olha só, então já começo a ver que muitas das culturas aqui que ele tem registro, canola, para mofo branco. Grande maioria das vezes está falando do fungo Sclerotinia sclerotiorum, um agente causal do mofo branco. Inclusive, se tu está na fronteira do Rio Grande do Sul, se você está cultivando, por exemplo, canola na fronteira, na região mais baixa, região de Passo Fundo, ou você está aqui em Santa Catarina, para o lado ali de Abelardo Luz, já tem bastante mofo, mas se tu tiver para o lado de Ponte Serrada, tem um pouco menos de mofo, enfim. A canola, por ser cultivada no inverno, você vai ter temperaturas ambientais mais baixas. Hoje está perto de 20 graus aqui em Lagoa Vermelha. E essa temperatura mais baixa é extremamente favorável ao mofo branco. Por isso, quando você está numa região de soja de área mais baixa, de área de altitude mais baixa, e na soja você nem conhece o mofo, cascavel nem sabe o que é mofo branco, não há na região, não há no entorno de cascavel, você se cultivar no inverno, pode ser que o mofo venha a ser incômodo para ti, porque a doença que causa o mofo branco, o fungo que causa o mofo branco, chama-se esclerotina e ele gosta da temperatura ambiental perto de 18 graus. Tá, mas o objetivo era falar, José, sobre o fluazinam, não sobre o mofo. Mas eu estou falando tanto do mofo porque esse fungicida é extremamente utilizado para controle de mofo branco em diversas culturas. Acabamos de olhar aqui, a maior parte do que eu comecei a olhar de culturas com registro, o fluazinam tem sua eficiência de controle. Beleza. Vou continuar falando disso, mas se você chegou até aqui e não nos segue ainda, por favor, estou aqui te pedindo, seja mais um participante, se inscreva na nossa comunidade, no nosso canal do YouTube. O objetivo é levar a informação até você de forma muito transparente, igual eu tenho insistido e falado, sem bandeira. Estou falando do fluazinam Nortox, mas pode ser qualquer fluazinam do mercado, tá ok? E ele é um bom produto para mofo branco. Falado isso, para que mais que eu posso trabalhar com ele? Ou aonde que eu posso substituir? Ou o que tem de bom dentro do fluazinam? Vamos olhar aqui a bula mais um pouco. O que ele tem de registro? Olha só. Eu esqueci de uma parte do acaricida. Se você olhar na bula, deixa eu abrir de novo aqui, ó. Lá no começo da bula dele vai dizer fungicida, acaricida. O que deu aqui, José? Perdi a bula. Vamos de novo. Fluazinam bula. Aqui, ó, fluazinam Nortox 500. Voltamos para ele.
bem no topo da bula você vai ver assim, ó, fungicida e acaricida. Ah, então ele tem ação no controle contra ácaros? Tem. É excelente? Não. Nós já fizemos alguns ensaios aí, sobra, mesmo com uso ou em lavoura comercial sobra. Mas se você tem uma situação, por exemplo, de estresse hídrico, que normalmente é onde o ácaro começa a incomodar mais, ou se você usou muito piretroide ao longo da safra, isso também tende a aumentar a população de ácaro, é interessante. Se você tiver que usar um fungicida para mofo, e você sabe que fluazinã tem efeito acaricida, e tu tem ácaro na lavoura, para não ter que misturar com um abamectina ou com mais alguma coisa, cara, é uma situação muito boa de posicionar o fluazinã nesse manejo aí, beleza? Vamos lá, vamos olhar aqui, vamos voltar para a nossa bula. Se eu olhar na bula, ele vai dizer aqui, ó, tem registro para mofo cinzento, isso falando de cebola, para míldio, aí já não sei qual é a potência de controle, ervilha de novo para mofo branco. Se eu vier para feijão, ele tem feito para mofo e para murcha de esclerócio, tem um pouco de dúvida, porque dá na região da base, muito difícil ter eficiência de controle, mas há registro, tudo bem. Gergelim, ó, isso aqui é interessante. Para gergelim ele tem registro para cercosporiose, e aqui dá o nome científico da espécie que causa cercóspora no gergelim. Cercóspora sesame, enfim, como é que pronuncia, tenho minhas dúvidas, mas é uma cercóspora. Opa, então peraí, vamos olhar na soja. Se eu vier para a soja, ele tem registro apenas para mofo. Mas vamos fazer uma analogia, não estou fazendo uma recomendação que fique muito claro, e para as recomendações sempre consulte o seu engenheiro agrônomo. Mas vamos a vaca fria, igual diria meu pai. Olha só, a cercóspora tem registro para gergelim, e é um fungo de gênero cercóspora. Peraí, se na soja, esse fungicida aqui, que tem registro para mofo branco, se a minha lavoura tiver cercóspora, ele vai ter potência, ele vai ter eficiência de controle? Não tem registro. Mas eu estou posicionando para mofo. A minha dúvida é, será que terá efeito? Sim, terá efeito sobre cercóspora. E é aí que está um grande gatilho do fluazinã que nós temos usado e posicionado ele ao longo do tempo. Qual é esse grande gatilho? O grande gatilho é que ele tem, apesar de alguns produtos comerciais até terem registro para outras doenças, nós sabemos que tendo ou não tendo registro, ele tem ação. Esse aqui é um bom produto para manejo de cercóspora. Pensando em soja, é um bom produto para uma área que você tenha problema de antracnose, ou fluazinã, o ativo fluazinã tem seu efeito para cercóspora, tem seu efeito para antracnose, tem seu efeito para oídio. Inclusive, até quando nós falamos de uma soja precoce, que floresce muito cedo, ele é legal de trabalhar, porque ele também vai ter seu efeito sobre o oídio. Então, de maneira geral, ele tem sim registro para outras doenças. E se tu pegar o consórcio em rede, no consórcio em rede, tu vai verificar que ele vai ter efeito, inclusive o fluazinã vai ter efeito para manejo de ferrugem asiática da soja. Nós já fizemos ensaios, nós já acompanhamos ensaios e fizemos essa safra. Fizemos ensaio com uma 5804, uma área irrigada, aqui em Lagoa Vermelha, que deu bastante oídio. E nessa 5804 nós avaliamos a incidência e severidade de oídio e de ferrugem. E o fluazinã foi testado. E esse fluazina, que até inclusive, na verdade, tem que olhar ali no protocolo, mas acho que foi esse mesmo que está aqui, o fluazina 500, dessa mesma marca, embora nós temos outros ali dentro, ele foi testado e teve sua eficiência, foi positivo no controle de cercóspora, no controle de oídio e no controle de ferrugem asiática da soja. Isso já nos deixa um alerta e um cuidado, que muita gente fala que o fluazinã tem efeito sobre efeito multissítio. Ele não é um multissítio, que fique muito claro, você não trabalhe nele como um multissítio, mas ele é sim um produto que vai adicionar controle, que vai potencializar, que vai melhorar a tua mistura de um Fox X-Pro, a tua mistura de um Orquestra, a tua mistura de um Elatos, de um Alad, a tua mistura de um Blavit, enfim. Ele vai melhorar o controle da ferrugem se tu trabalhar com o fluazinã. Eu espero que você tenha gostado do que a gente conversou. Vou continuar falando mais um pouco, mas vou afirmar mais uma situação. Tem dúvida desse assunto? Gostou desse assunto? Comenta aqui embaixo, me incentive para valer a pena. Ó, é domingo, estou gravando vídeos agora nesse domingo aqui, aproveitando que estamos por casa. Nosso escritório é aqui do lado, o laboratório de germinação e de sementes. Até se um dia você precisar da gente, manda que a gente faz as patologias, as avaliações necessárias. Eu moro aqui em cima, ali no fundo nós temos as nossas máquinas, o galpão, enfim. Para me incentivar, comenta aqui embaixo, curte, se inscreve, encaminha para um terceiro. E até se você tiver curiosidade de saber mais sobre os nossos serviços,
temos um aplicativo de gestão, o FitoApp, e sinceramente que foi uma demanda nossa, dos nossos assistidos, por isso que criamos o FitoApp. Se tu quiser saber sobre os nossos serviços, por favor, escreve aqui embaixo, comenta, vou botar o nosso telefone mais uma vez, vou colocar o nosso link aqui nessa mensagem, você pode entrar no meu Instagram, nos acompanhar lá, que é a plataforma digital que nós usamos há mais tempo, ou se você tiver literalmente interesse de nos chamar, coloca o nosso telefone, o nosso WhatsApp, escreve para nós que tu será muito bem atendido, vai ser uma honra conversar contigo. Mas voltando a falar do que importa e do Fluazinan, o Fluazinan é um produto extremamente interessante, não apenas para áreas de mofo branco. Se você tiver área aí com problema de doenças, e essas doenças têm a ver com essas que eu acabei de citar para você, é um produto que pode ser usado. Qual é talvez um problema? Embora ele venha reduzindo o custo nos últimos tempos, mas ele normalmente é um produto mais caro. Quando a gente fala assim, ele é um produto, ele baixou bastante o preço, mas como ele era um produto muito voltado para manejo de mofo branco, o que acontece? Para mofo branco nós vamos ter lá nos topo de lista o Spot, vai ter o Verango, né, Verango Prime da Bayer, o Spot da BASF, você vai ter no topo de lista, talvez para controle de mofo, dependendo do portfólio de quem está posicionando, as Proximidonas, Sumilex, Cialex, que vai ter o Aprove, como eu já citei para vocês, que também é a base de Fluazinan, mas enfim, são produtos que normalmente são mais caros na hora de adquirir, de comprar. Como eles são produtos mais caros, inclusive dependendo da região, mais caro que um Expro, mais caro que um Mitrium, enfim, dependendo da tua região é difícil de conseguir ele ser mais caro, o pessoal acaba não usando tanto, ou quando usa específico para mofo, que é uma doença de região de altitude, por isso que lá no início desse vídeo eu falei para vocês, olha, esse fungicida é normalmente usado mais em região de altitude. Por quê? Porque em região de altitude é a temperatura ambiental mais baixa, principalmente a noturna, durante o verão, mas são regiões que são propícias, que costumeiramente dá problema de mofo. É que nem se eu falar a região de Pato Branco, Paraná, região do Campos Novos, Santa Catarina, região de Vacaria, Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, regiões mais altas que dão muito mofo. Essas regiões todo mundo conhece e já trabalhou com produtos à base de Fluazinan. Por quê? Por causa do mofo. Mas grava, é um produto interessante também no manejo de outras doenças. Eu espero que vocês tenham gostado de estar aqui conosco. Vou continuar fazendo vídeos com grande conteúdo para levar até vocês através do nosso canal. E realmente é prazeroso estar aqui dividindo um pouco do nosso conhecimento. E reforço, quer nos acompanhar? E se inscreve aqui, já nos acompanha no Instagram, se não procura nosso perfil lá no Instagram. Eu faço vídeos diários sobre o que está acontecendo no nosso dia a dia de lavouras comerciais, principalmente do manejo de grandes culturas, soja, milho, trigo, aveia, cevada, canola, enfim. Até a próxima.